Buenos días a todos. Estamos a punto de iniciar nuestra sesión web. En este momento le daremos un minuto a las personas que están ingresando nuestra aplicación de Zoom antes de empezar con esta presentación. Entonces, como vemos, todavía están entrando nuestros participantes. Bienvenidos a todos aquellos de ustedes que nos acompañan de diferentes rincones del mundo y especialmente en América Latina, ya que nuestra presentación el día de hoy es en español. Ok, bienvenidos a todos. Si pueden, por favor, de pronto hacer un test de audio. Si me escuchan, pueden utilizar nuestro chat para comunicarse con nosotros. Buenos días, Eduardo nos acompaña de Monterrey. Excelente, gracias. Buenos días. Ok, de Guatemala nos acompañan también el día de hoy, Venezuela. Excelente, gracias por acompañarnos. Ok, siguen entrando participantes, les damos 30 segundos más antes de empezar. Buenos días, Venezuela, Chile. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Perfecto. Excelente, entonces cualquier comentario técnico pueden comunicarse con nosotros por medio del chat, lo estaremos monitoreando durante el transcurso de nuestra presentación. Perú, Colombia, buenos días. Colombia, mi país natal, buenos días. Excelente. Ok. 11:01 de la mañana aquí los acompañamos desde Ottawa, Canadá. Bienvenidos a todos ustedes a nuestro seminario web acerca del uso de la tecnología satelital, del Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, y cómo esta tecnología se aplica en aplicaciones para el monitoreo y control remoto de la infraestructura de Smart Grid. Mi nombre es Lina Paeres, soy la directora de Mercadeo de Productos en Orcam. Y antes de introducir a nuestro presentador, el día de hoy quiero cubrir con ustedes unos detalles para asegurarnos de que todos tengan una mejor experiencia durante nuestra presentación. Primero que todo, para minimizar el ruido de fondo, sus micrófonos han sido deshabilitados. Así que si tienen alguna pregunta, como les comentaba, técnica, por favor, incluyan el chat. Y para la parte de las preguntas específicas acerca de esta presentación, les pido por favor utilizar el botón que tienen en la parte inferior de su pantalla, Q&A, el botón QA, para enviarnos las preguntas que estaremos respondiendo al final de esta presentación. Obviamente muchas veces no alcanzamos a responder todas sus preguntas debido al tiempo, así que no se preocupe si no podemos contestar su pregunta. Vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes al final de la presentación para poder cubrir estos temas. De igual forma, al terminar esta presentación, ustedes van a ser redirigidos a una breve encuesta acerca de esta presentación, así que les pido tomar 3 minutos para contestarla, ya que esta información nos ayudará a mejorar seminarios en un futuro, pero también escoger los temas para futuras presentaciones. Ok, entonces ya con esos detalles cubiertos vamos a seguir adelante y a hablar acerca de la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Ok, entonces en nuestra agenda vamos a iniciar esta presentación hablándoles acerca de las aplicaciones de Smart Grid. Luego estaremos analizando el servicio satelital como un canal de comunicación, comparándolo con otras redes, otros canales de comunicación que se utilizan para el soporte de aplicaciones de Smart Grid. Estaremos también revisando los beneficios del servicio satelital para Smart Grid y les mostraremos algunos detalles sobre su instalación y implementación. También estaremos presentando una historia de éxito, un caso de éxito acerca de uno de nuestros clientes en Brasil. Y por último, estaremos contestándoles a sus preguntas. Bueno, entonces siguiendo adelante, es un honor, como les comentaba, presentarles a nuestro presentador, presentar a nuestro presentador, Reinaldo Burian, quien también nos acompaña desde Canadá. Reinaldo, sin embargo, es brasilero,
Entonces estamos aquí entre compañeros. Es un honor para mí hablar acerca de Reinaldo. Reinaldo es una persona, un ingeniero electrónico experimentado con muchísima experiencia en lo que es la tecnología de implementación de Smart Grid. Él tiene una maestría y un doctorado en ingeniería eléctrica. Él trabaja también muy de cerca con cada uno de nuestros socios en lo que es el desarrollo y la implementación de soluciones de Smart Grid. Obviamente su extensa labor y experiencia en este campo le permite a él trabajar como un consultor y donde trabaja muy de cerca con los socios, pero también con las empresas de servicios públicos y crea una estrecha colaboración, ¿no? Para asegurarse de que la solución para estas empresas obviamente sean exactamente lo que cada una de ellas necesita. Entonces, con esto, los dejo a ustedes con Reinaldo para que demos inicio a nuestra presentación. Reinaldo, adelante. Gracias, Lina. Olá a todos e graças por sua presença hoje. Hoje vamos compartilhar as novidades Smart Grid com aplicações de IoT, Internet de las Cosas, e como se utilizam as soluções de IoT, IoT, principalmente IoT, em Smart Grid. Para começar, podemos falar que é o modelo de negócio que se utiliza nas empresas elétricas, nas empresas de eletricidade, ha servido à indústria por mais, creio que durante mais de 100 anos. É incrível que é um modelo que ha sido utilizado desde a Revolução Industrial. Na atualidade, o setor elétrico está experimentando uma profunda transformação, que é a utilização de ferramentas de IoT dentro de Power Grid, ok? De Power Grid é a rede de potência. E com isso, as companhias estão melhorando a distribuição tradicional de eletricidade, porque Smart Grid é uma rede elétrica que hoje está conectada na rede de potência, Power Grid conectado à internet das coisas, que vai proporcionar uma visibilidade e principalmente controle sem precedentes de toda a rede de distribuição de eletricidade, sem precedentes na história. A tecnologia de Smart Grid serve por muitos propósitos. Esses que incluem permitir que as empresas de eletricidade monitoreiem toda a rede em busca de averias e falhas durante todo o tempo. É muito interessante isso. Suministrar eletricidade a los consumidores de uma maneira mais eficiente, com ganâncias, melhorar as operações e principalmente grande vilão, as operações de mantenimento e a melhora de los índices de qualidade. Vou falar muito de mantenimento, que é o principal vilão da história, e também os índices de qualidade. Muitas companhias falam em termos de SAIDI, SAIF, umas siglas em inglês, mas algumas companhias trabalham com TIEP, NIEP, depende da companhia. Outras em português trabalham com DEC, FEC, mas são os mesmos, índices de qualidade. E também, creio que é interessante falar que o Smart Grid vai habilitar o controle remoto de alguns componentes da rede, de alguns dispositivos que estão na rede, e é possível falar de maneira remota, enviar informações por aire. Então, como se vê, vamos falar um pouco, como se vê a realidade hoje da situação de Smart Grid. Aqui nessa pantalla, tem uma visão geral de todos os componentes de Smart Grid. Conectar, é muito importante que deixemos muito claro, conectar uma situação, conectar o Smart Grid, ter uma Power Grid na rede de potência, integrar com o Smart Grid, é uma tarefa muito complexa. Complexa porque Smart Grid não é solamente ponto. Smart Grid é uma solução de la generação, é uma solução de transmissão, é uma solução de subestação,
é uma solução de distribuição, ok? Para grandes consumidores, como teremos acá nas fábricas, mira mi mouse acá, e também para pequenos consumidores, mira o mouse, quando estamos caminhando por residências, ok? Quando estamos falando de distribuição, estamos falando da situação de microgrid, ok? Uma vez que já tenhamos as soluções para residências, estamos falando de microgeneração. Ou seja, no futuro será possível utilizar a energia elétrica de los carros elétricos para utilizar nas casas. Alguns países já têm esse tipo de tecnologia lista, outros estão trabalhando muito fortemente para tê-lo, ok? Para ser-lo muito acerca de nós outros, ok? Outra possibilidade de microgeneração é a possibilidade de haciendas solares, haciendas de sol, e também haciendas de viento, ok? E a integração também com subestações e com gestão de ativo. É importante que tenham em mente que todos os componentes da rede devem, no futuro, devem estar conectados com o Smart Grid a uma central de operação, a um centro de controle. No caso acá, tem um centro de controle com um SCADA, System Communication and Data Acquisition, sistema de comunicação e aquisição de dados, mas também é possível integrá-lo com o MDM para medição. Quando eu falo que todos os componentes involucrados, estou falando de não somente de reconectadores, como vocês têm acá. Começamos por reconectadores com o protocolo DNP3, pero hoje temos soluções listas, consolidadas, funcionando muito bem, trabalhando muito bem para reconectadores, para reguladores de voltagem, para banco de capacitores, para medidores, smart meters para grandes consumidores como fábricas, escolas, estádios. A solução está muito boa, muito interessante. E também teremos hoje trabalhando para medidores para pequenos consumidores. Com pequenos consumidores, utilizando, por exemplo, uma rede LoRa. E também para indicadores de passo de falha. É possível fazer o mesmo com uma camada de rede LoRa, uma parte, um layer de rede LoRa, e depois se integrá-lo a uma RTU, um gateway LoRa, por exemplo, e depois se conectar ao terminal satelital Orbicon e enviar as informações para uma central de operação. Um ponto muito importante nesse aspecto é que é interessante que esses componentes, esses elementos, esses dispositivos que estão involucrados requerem um canal de comunicação, ou seja, uma tecnologia de comunicação que seja confiável e que seja eficiente, que seja fiável e eficiente. Para isso, teremos alguns canais, algumas tecnologias de comunicações que se utilizam normalmente para smart meter, que são rádio, é muito interessante, fibra óptica e celular. Também temos PLC, Power Line Carry, pero creio que necessitamos somente um webinar para falar de Power Line Carry. Possivelmente no futuro teremos outros webinars somente para falar de Power Line Carry, porque tem muitos detalhes, muitas coisas que não estão bem, muitas coisas que estão bem também, pero necessitamos muito mais tempo. Hoje vamos falar um pouco de rádio, de fibra óptica, de celular, que são os principais canais ou tecnologias de comunicação que temos hoje, ok? É importante deixar muito claro que exatamente todas as soluções, todas as tecnologias são buenas. Ok? Não é melhor, todas são buenas, todas foram buenas por um tempo, todas aún são buenas, pero cada uma desses canais, cada uma dessas tecnologias oferece suas próprias vantagens e desvantagens. É isso que vamos tentar falar algumas delas. Vamos repassemos algumas delas, por favor. Rádio. Rádio é uma coisa muito conhecida, é uma coisa
normal, pero el uso de torres de radio, se utiliza torres de radio para hacer la comunicación, por ejemplo, un tipo como ese en la pantalla, que permite, como que se habla, permite una cobertura muy especializada. Sin embargo, siempre tiene sin embargo, por cierto, el costo inicial de implementación es alto debido a la infraestructura que se necesita para ofrecer la transmisión por radio. Con isso, tiene que incluir la posibilidad de arrendar los sitios, arrendar la ubicación, incluir la instalación, tiene que instalar la rede, la torre, y también mantenimiento. Mais uma vez, um grande vilão que é o mantenimento. As torres hoje, infelizmente ou felizmente, têm que ter um mantenimento de pessoas especializadas, de pessoas expertas, ok? A medida que a cobertura pode ser também limitada. Se não há uma torre em uma zona, os equipos, sejam os conectadores, reguladores, capacitores, smart meters, medidores inteligentes, não podem receber o serviço se há qualquer problema. Sem mencionar que somente uma torre dá serviço a muitos equipos de proteção, ok? Pelo que, se uma torre se falha, se perderá toda a visibilidade em controle em uma grande parte da rede. Ok? Se perderá toda a visibilidade para a central de operação de distribuição da companhia. Outra coisa também, outra coisa interessante para falar, que muitas avarias em la rede, se produzem durante os problemas, os desastres naturais, quando em tormentas ou quando teremos condições climáticas que são adversas. Então, se tem que tomar muita atenção. No caso, quando a rede se danha por algum motivo, e esse é o ponto, quando a rede se danha, é quando mais se necessita da visibilidade. Pero as torres podem ser tão vulneráveis a essas condições com os mesmos equipos de proteção, por exemplo. Então, você tem que ter uma atenção muito grande para isso. O grande problema, a parte de rádio. A parte de fibra óptica é fantástica, eu sou engenheiro elétrico, e a fibra óptica é uma opção muito interessante, já que proporciona com conectividade especializada e velocidades muito altas. Sin embargo, o grande problema da fibra óptica é o custo de implementação, que é um custo extremamente alto, já que os cables devem se instalar-se praticamente a cada reconectador, a cada equipo de proteção, para conectar o smart grid a cada medidor, praticamente uno a uno, ok? Sem mencionar quão complexo e custoso é expandir a rede de fibra óptica, fazer uma cobertura quando se utiliza a rede. A expansão é muito complicada porque se utilizam equipos especializados e pessoas especializadas, técnicos expertos para hacer. E a manutenção é muito cara, muito alta, muito custosa, ok? Então, melhor, muito custosa. Então, qual é o grande problema? Os clientes, tenho hablado com muitas pessoas, com muitas companhias por la América Latina, por Brasil, por México, América Central, e apresentam o mesmo problema, o problema da última milha. Eu gostaria de fazer uma expansão com a fibra óptica para a última milha. O que fazer? O que fazer é muito complicado, necessita tempo, necessita inversão, necessita muitas coisas. Então, com a solução Orbicon, é possível fazê-lo hoje, se quer. Em uma hora é possível ter um reconectador, um equipo de proteção, um medidor inteligente conectado à central de operação. Ok? Uma outra solução que é muito interessante, bastante comum, hoje posso falar que é uma solução bastante muito utilizada, é a solução com celular. Solução com celular é interessante porque proporciona alta velocidade e uma confiabilidade decente em baixo custo. Sin embargo, al igual como rádio, a comunicação com celular
pode ser vulnerável a las condições climáticas adversas. Quando? Justo quando mais se necessita a conectividade. Vamos falar depois de um caso de êxito, em que ocorreu um ciclone em Brasil, e tivemos simplesmente todas as tecnologias abaixo, e somente a solução Orcon, satelital Orbicon, que se continuou funcionando, trabalhando muito bem. Outro desafio da comunicação com o celular é que tem que ter uma cobertura, muitas vezes não é boa, principalmente em zonas remotas, em ubicações, em sítios remotos, e que não há muitas torres de celular. Tem que ter torres. Para ter torres, tem que arrendar, tem que comprar sítios, tem que ter pessoas para instalação, tem que ter mantenimento, ok? Então, muitas vezes não tem essa cobertura muito boa, e muitas vezes não tem a disponibilidade que as companhias gostariam de ter, que são pelo menos 99,9% em termos de canal de comunicação, ok? A comunicação celular funciona bem como fonte de conectividade em locais que têm a cobertura, senão tem que ter uma solução de backup, de ajuda. Muitas vezes podemos reemplaçar a solução celular com a solução Orbicon, outras vezes teremos uma solução que chamamos modo dual. É possível, por exemplo, fazer um complemento ou um backup para a solução celular. Eu vou falar um pouco mais, pero hablemos um pouco mais como a rede realmente afeta a solução. Como se trabalha com a rede satelital depois da solução. A solução satelital é uma solução que complementa as outras soluções de maneira principalmente em áreas remotas, ok? A maioria das redes satelitales, a comunicação tem principalmente uma grande confiabilidade e disponibilidade do canal de comunicação. Hoje trabalhamos com a banda L, ok, com satélites geoestacionários e principalmente a grande diferença. A instalação é fácil, é de baixo custo e de alta confiabilidade e fiabilidade em termos de canal de comunicação, principalmente para regiões, para sítios remotos. Então, é uma solução bem interessante, principalmente quando não há outro tipo de cobertura, ou quando outra cobertura, ou quando outros equipos, ou quando outras tecnologias não trabalham muito bem. Ok? Vamos falar um pouco por que mais da solução satelital. Por que da solução satelital? É muito importante que entendamos, compreendamos o que ocorre. A maioria das redes elétricas se estende, como se fala, ao largo e lo ancho, porque atravessam regiões que estão extremamente remotas. Isso é comum, ok? Isso dificulta principalmente a instalação de torres, a instalação da tecnologia, como no caso das três que falamos, e principalmente, mais uma vez, o grande vilão da história, o grande vilão que é mantenimento. A tecnologia satelital, como a entendemos, proporciona uma cobertura completa em regiões remotas, e acá temos um grande diferencial. Controles bidirecionais e controles como? Controles por aire. É possível enviar, é possível fazer um update de firmware, é possível fazer uma instalação de software solamente por aire e de maneira bidirecional. Creio que é a primeira vez na história que uma situação de power grid, uma rede de potência, agora já se caminhando para smart grid, tem esse tipo de característica, que é um controle bidirecional, ou seja, da central de operação para o equipo, de equipo para o cliente, para a central de operação, com duas direções, bidirecional. Uma coisa interessante também é a disponibilidade constante em termos de supervisão. As companhias têm informação todo o tempo quando necessitam ter a informação. Isso é um ponto muito interessante.
muitas vezes não há necessidade de um poleio constante, pero se ocorre um evento, alarma no equipo, como por exemplo um reconectador, se envia a informação diretamente, automaticamente. Hablamos em inglês URB, que é uma informação não solicitada, em Solaris Report by Exception, uma informação enviada por exceção, automaticamente. Esse é um dos diferenciais que temos em termos de Oracle, porque é possível enviar a informação e não há necessidade de ter um poleio constante, um poleio muito pequeno. Não há necessidade, porque se ocorre um evento, se ocorre um alarme, se ocorre qualquer coisa do tipo, é enviado automaticamente. Outra coisa interessante acá, é a possibilidade de diminuição dos custos de operação, como falei, e também a integração com a SCADA. Hoje, o SCADA teremos lá integrado com os principais SCADAs de mercado, praticamente todos os principais SCADAs de mercado estão integrados com a solução. Não há problema, é fácil, praticamente cambiamos alguns parâmetros, como, por exemplo, direção de maestro, direção de escravo, tempo de timeout. Basicamente é isso. Ok? Habilitamos uma porta para comunicação. Basicamente é isso, é muito simples. Ok? E finalizando a pantalla, uma outra situação é a infraestrutura existente. É possível utilizar, e esse é um caso muito interessante, é uma situação interessante, é possível utilizar a infraestrutura que existe. No caso está um pouco borrada cá, mas tenho outras pantallas. O equipo é muito discreto, é muito pequeno. É um equipo que é possível instalar diretamente na caja de controle de reconectador. Não é necessário ter outra estrutura. Utilizamos magnéticos para a instalação e depois o controle de reconectador se conecta diretamente ao terminal satelital Orbicon por meio de um canal RS-232 ou um canal 485, ok? Diretamente. E a alimentação, como tenho voltagem, como tenho potência. É possível utilizar as baterias de respaldo do controle de reconectador. Ok? Por quê? Porque o consumo é muito baixo de terminal Orbicon, então é possível conectar diretamente às baterias. É necessário ser um experto isso? Não é necessário ter um experto. Basicamente, qualquer pessoa que tenha uma ideia técnica, uma formação técnica, é possível fazê-lo. Normalmente, é muito rápido, ok? E muito rápido também. Capacidades satelitales interessantes, falar um pouco mais de los índices, como isso ocorre a melhora de los índices de qualidade, principalmente em termos de qualidade de energia elétrica. A solução a solução satelital Orcon se pode integrar profundamente todas as partes, praticamente todas as partes de Smart Grid, desde que tenhamos uma borneira elétrica, alguma interface. Se não tenhamos uma borneira, é possível a instalação de um controlador lógico programável também, mas tem que ter uma interface elétrica, é possível integrar praticamente com todos os equipos, ok? E também permite uma variedade de capacidade, tales como, esse é um ponto interessante, uma resposta rápida de mantenimento, com a melhora de los índices de mantenimento, são eles MTTF, tempo de bom funcionamento, MTBF, tempo entre falhas, e MTTR, tempo médio de reparo, as siglas em inglês, por certo. Ok, ou seja, e lá no mantenimento teremos basicamente 3 tipos de mantenimento. Um mantenimento corretivo, preventivo e preditivo. Basicamente, com o MTTR, tempo médio de reparo, muito pequeno, basicamente não teremos mais, as companhias não terão mais corretivo. O corretivo é muito pequeno, hace uma agenda para o corretivo e se resolve o problema. Com o futuro, não haverá necessidade de ter um mantenimento preventivo, ou seja, vou chequear, vou fazer cheque se estão as coisas bem. Não. Por quê? Porque o monitoreio dos equipos é feito automaticamente.
Não há necessidade para ir a campo, para enviar quadrilhas a campo, para checar se o reconectador está bem. As informações, e se houver uma informação, de evento ou alarme, a informação será enviada automaticamente. Então, com isso, eliminamos, reemplaçamos a parte de preventivo, e só teremos um pequeno corretivo e um preditivo, que praticamente será automático. O mantenimento preditivo será automático. Uma vez que tenha um problema em campo, pode ser uma autorreparação, no caso, um self-healing, autorreparação, autocorreção, depende do país que falam. Basicamente, o próprio Powerline, o próprio Smart Grid vai ser uma autorreparação e depois, com o tempo, é possível enviar uma quadrilha para mantenimento. Ou seja, automaticamente permite-se abrir, cerrar e maniobrar os reconectadores, os equipos de proteção, e depois fazê-lo de maneira manual, automática, e retornar ao trabalho normalmente. Ok? Uma outra situação também, com isso, tem uma gestão melhor de carga e demanda. Falamos de load flow, ou seja, de gerenciamento de carga, pela companhia pode tê-lo. E também com isso, basicamente com isso, teremos uma melhora dos índices de qualidade. Como falei, SAIF é alguma coisa como, em inglês, System Average Interrupter Frequency Index, ou seja, frequência mediana ou frequência média mediana de interrupção, número de interrupções, e depois sair de System Average Interruption Duration Index, ou seja, duração, índices de duração mediano ou médio, depende da região, que tenham a falha. Como falei, outras companhias falam com TIEP, NIEP e outros, mas basicamente são índices de qualidade que vão me falar quanto tempo estive fora, quanto tempo não obtive a informação, qual a frequência que ocorrem os problemas. E com isso as companhias têm um controle melhor com os índices decaindo muito, sendo muito pequenos. Então, a companhia tem vantagens em termos, tem alguns benefícios. Benefícios esses como uma maior confiabilidade ou maior fiabilidade e disponibilidade de los canais, estarão sempre disponíveis. Uma proteção contra desastres naturais, não há problema. Uma vez mais, estamos trabalhando com a banda L. A banda L resolveu a situação, os problemas climáticos, ok? Na banda R de 1.4 GHz a 1.5 GHz, resolveu os problemas dos problemas climáticos, não há problema algum. Uma alta disponibilidade em zonas remotas, podemos falar isso, ok? Um sistema de alerta temprana, teremos a solução ORB com um sistema de alerta, caso tenha gasto muito grande de dados mensuais por área, teremos possibilidade de se enviar correios, enviar mensagens diretamente à companhia, ok? Para que sepa o que está ocorrendo em campo, ok? Uma espécie de alerta, se teremos a solução. Podemos falar que é uma tecnologia plug and play, basicamente conecta, se cambia parâmetros do equipo de proteção, como reconectadores, medidores, que são parâmetros. Parâmetros como a lei, direção, maestro, escravo, tempo de timeout, tempo de comunicação dos lados, basicamente é isso. Na escada também tem que habilitar na porta, pero é uma coisa normal a escada, e basicamente tem uma solução plug and play. Necessita ser alguma coisa com terminal? Basicamente não, somente a instalação. O terminal tem o software instalado e também tem uma integração com o middleware em rede, pero não há necessidade de fazer nada. Suporte imediato também no caso escada, sim, uma integração com escada, as principais escadas de mercado, que não são muito diferentes, são muito parecidas, sim, muito acerca de de outros, e também a redução de custos. A redução de custos, pelo que, por falta de disponibilidade, a companhia tem que pagar, muitas vezes, a companhia tem que sofrer problemas com multas,
¿sí? La compañía tiene que sufrir problemas con pérdidas. La compañía tiene que sufrir también los consumidores finales problemas con cortes de electricidad y problemas con operación. Entonces, la solución satelital viene en un sentido de resolver parte de los problemas de la compañía de una manera muy clara, muy simples. ¿Okay? Implementación. Acá tenemos una visión general da implementación. O equipo acá, esse equipo blanco, basicamente tem 3 capas, estamos falando de 3 capas de informação. Basicamente, uma capa em que tem um microprocessador com capacidade de programação em linguagem Lua, Lua Framework, que é um script de linguagem C, é possível ser uma programação. Também tem uma capa de modem, onde tem uma placa de modem para ser a modulação do sinal, e tem uma antena externa, interna cá. Não tem antena externa, ok? Os equipos não têm antena externa. As soluções, os bordes estão involucrados, ok? Em um equipo IP67, ok? Com possibilidade de instalação em campo. Mira, não há antena externa, a antena está interna, está instalada diretamente na caja de controle, com a conexão RS232, simples, ou 485, depende do que queiras. Mira, esta é uma visão que tem de la calle. Com isso é interessante, pelo quê? Porque é um dispositivo pequeno, é um dispositivo fácil de reemplaçar, é muito pequeno, praticamente não tem mantenimento, e não há problema com IMAI, ou seja, interferência eletromagnética. Essa é uma instalação de mais de 6 anos, e a mais perdemos uma trama de dados. Está funcionando muito bem, mais de 6 anos. O que é possível falar também é que o dispositivo se pode atualizar de uma forma inalâmbrica, ok? Ou haciendo uma atualização de firmware ou software, em lugar de ter mantenimento de uma quadrilha propriamente em campo, ok? Ademais, se pode instalar em lugares de difícil acesso, evitando roubos e, infelizmente, ações de vandalismo, ok? E também, a parte importante que falamos, que devido a baixo consumo, é possível ter a alimentação diretamente nas baterias do controle de reconectador, ok? Diretamente, não há problema, mesmo que o reconectador esteja em operação, não há problema, continua funcionando, trabalhando por um bom tempo, ok? Controle bidirecional, um ponto muito importante acá, é que, basicamente, a solução satelital, por meio da solução satelital, é possível ter controle remoto dos equipos de proteção. No caso, tenho um reconectador, mas é possível ter a mesma integração com medidores inteligentes, com smart meters. Teremos a solução para medidores completamente consolidadas também. É uma solução consolidada de mais de 5 anos. Basicamente, estamos quase chegando a 6 anos, 7 anos, 6 anos, praticamente a solução está consolidada, ok? Aqui tem uma visão, porque a comunicação bidirecional é um componente central da infraestrutura, basicamente do Smart Grid, ou seja, serviços Orbcomm tem uma conectividade bidirecional, o que permite que o dispositivo envia informação, leve à central de operação por meio da escada, ao mesmo tempo que para a companhia, por meio da escada, por meio do MDM, MDC, é possível fazer o controle dos equipos. No caso, a escada está enviando informações por satélite, o satélite envia informações ao terminal, o terminal se conecta ao controle do reconectador e depois faz a operação, e uma vez envia a mensageria, a trama diretamente por satélite, que vai até a escada. Isso de uma maneira otimizada e de uma maneira compactada. Uma outra solução que temos acá é o que chamamos modo dual. Modo dual também é uma opção muito interessante quando se há um sistema, quando tem uma certa cobertura de celular, por exemplo, e se nosso celular não tem boa qualidade, ou quando não tem praticamente conexão com o celular, ok? No caso aqui,
permite que os usuários tenham os mesmos controles bidirecionais com conectividade fiável, a um custo baixo, e é possível complementar a confiabilidade ou disponibilidade do canal de comunicação. Quando tenho o canal celular disponível, é possível enviar os dados por celular. Uma vez que não tenha uma estabilidade em canal celular, pode fazê-lo por satélite. Com isso, companhias que têm hoje uma disponibilidade, por exemplo, de 75%, 80%, podem ter 99,9% de confiabilidade. Então, é muito interessante. Tem um aumento, um incremento de confiabilidade muito alto e disponibilidade do canal de comunicação. Ok? Então, é uma solução muito interessante que também temos em manos em Orbicon. Resultados. Sim, tem resultados. Mira, acá tem uma instalação em Peru, de uma companhia, de um aliado nosso. Mira, uma região completamente remota, tanto que o equipo está muito baixo. Mira, uma avisada, muito simples a instalação. É uma instalação, creio que quase 4 anos que tem isso. Está consolidada, está funcionando, trabalhando muito bem, na região completamente instável. Hoje, praticamente, quem pode utilizar? Pode utilizar grandes companhias ou pequenas companhias podem utilizar a solução. Hoje, hemos hecho mais de 4.000 instalações em companhias elétricas que utilizam a solução satelital como seu canal de comunicação principal. Temos em Brasil, temos na América Latina, temos na América Central, México, estamos caminhando para os Estados Unidos agora com pilotos, temos pilotos também na Arábia, outros pilotos que estamos trabalhando. Importante que, ao utilizar o Smart Grid, ha logrado melhoras nos índices de qualidade, normal, SAIDI, SAIF, TIEP, NIEP, gestão mais sencilla em termos de infraestrutura de Smart Grid, redução de vandalismo devido à natureza discreta dos terminais. É muito pequeno, mira, é muito pequeno o terminal. Então, tem uma redução direta de ações de vandalismo comum. Não tem antena, não é necessário mover a antena. Não é necessário, porque a antena é interna. Tem a antena interna, então não é necessário movê-lo. ¿Sí? Muitas vezes as pessoas miram, tem uma antena, eu vou destruí-la, eu vou tomar. Não. Eu vou recolher. Não há necessidade. A antena está interna. Então, as pessoas é muito discreto. Então, diminui muito as ações de vandalismo. E também, eu creio que é muito importante, que não melhora as tomadas de decisões em tempo reais. E com isso, tem uma redução de tempo e, principalmente, como falei desde o início, uma redução dos custos de mantenimento. É muito importante. Um caso de sucesso, caminhando para o final da apresentação, da webinar. Mira, em junho de 2000, o Brasil teve um ciclone brasileiro que causou uma destruição massiva. Mira, tem as fotos desse ciclone, realmente foi muito terrível, tem muitas fotos, tem umas fotos também, tem também uma informação no site de Orbicon sobre isso. Basicamente, nosso cliente Serfox, e também agora me gostaria muito de agradecer a Serfox, nosso aliado, que também também aos solution providers, também aos FAR, que nos ajudaram a desenvolver a solução. A solução do Orbicon não é somente uma, temos a tecnologia satelital, mas a solução é um conjunto de ajuda de todos, basicamente. E gostaria muito de agradecer principalmente a Serfox. No caso desse ciclone, por horas, Serfox não tiveram energia em suas instalações. Os terminais satelitais de Orbicon continuaram brindando cobertura remota durante toda a tormenta, e depois desta, inclusive. Informaram quais eram principalmente, informaram as quadrilhas de mantenimento quais eram os pontos cruciais de falha na rede, o que permitiu que equipos ou quadrilhas de reparação da Serfox hicieram as composturas e a infraestrutura danada de maneira muito rápida, ok? Com isso, quando poder monitorear e, como se fala, e reparar rapidamente a infraestrutura durante o estado de crise, permitiu a Serfox reativar os serviços mais importantes para os consumidores,
ao mesmo tempo que salvou dinheiro em termos de custo de mantenimento e principalmente reparação. Agradeço muito a Serfox por a possibilidade e disponibilidade da informação. E para terminar, por que Orbicon? No resumo. Creio que é importante eleger Orbicon para a implantação. Por que é importante ter Orbicon para sua Smart Grid? Creio que a primeira coisa mais importante é a experiência que teremos em termos de soluções, principalmente soluções de Smart Grid. Toda a solução tem expertos involucrados, tem engenheiros, é uma coisa pensada, muito testada e muito consolidada. Temos instalado mais de 4.000 dispositivos de Smart Grid. A Orbicon ha trabalhado com IoT, soluções de IoT, durante mais de 25 anos, tem experiência. As raízes da empresa se encontram na indústria satelital. E desde então, a Orbicon é dos líderes de IoT, de soluções de IoT, trabalhando em M2M, máquina a máquina, machine to machine. Nosso serviço satelital é global, de baixa latência e brinda uma ampla cobertura a baixo custo. Bem interessante, a latência é muito interessante em termos das companhias, aceitam muito bem. Em lugar de utilizar uma solução de muitas empresas diferentes, oferecemos, no caso acá, uma solução que é completa, uma solução de hardware, software e conectividade com somente um provedor, o que garantiza que tudo funcione muito bem. E além de nossa experiência, que é uma experiência ampla, com um grande número de engenheiros e aplicações de campo e suporte em todo o mundo. Lina, com você. Excelente, Reinaldo. Muchísimas gracias por la información. Bastante interesante, ¿no? Esperamos que nuestra audiencia obviamente tenga ahora un mejor entendimiento de cómo Orcam habilita este tipo de soluciones IoT satelitales para estas aplicaciones de Smart Grid. Entonces, les queremos agradecer por acompañarnos, ya sea que ustedes sean nuestros socios o empresas que estén interesadas en la integración de nuestra tecnología. Vamos a dar inicio, tenemos más o menos 10 minutos para hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas, así que si no lo han hecho todavía, les pido por favor que utilicen el botón en la parte inferior de sus pantallas de Q&A para ingresar sus preguntas. Ya hemos recibido varias durante el transcurso de esta presentación, así que voy a empezar, Reinaldo. Tenemos unos clientes que nos preguntan si los terminales necesitan una línea de visión directa con el terminal para hacer el procesamiento de los datos. Com os satélites, sim, creio que com os satélites, sim. Basicamente, a instalação é simples. O que penso que é interessante ter uma área que seja limpa para que o satélite possa mirar ao céu. Somente isso. Como não há antena externa, não há necessidade de se mover a antena. Solamente se instala o terminal numa área que esteja limpa, por certo, que é possível para que o terminal mire o suelo. Solamente isso. Se olha para cima, está muito bem, não há problema. Ok, perfecto. También estuvimos hablando del tipo de banda que se utiliza, pero tengo una pregunta aquí, si podemos corroborar qué constelación de satélites de banda L estamos utilizando. Utilizamos a constelação Inmarsat, banda L, 1.4 GHz a 1.5 GHz. É uma banda voltada exclusivamente a comunicações M2M, machine to machine ou máquina a la máquina. ¿Ok? Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva Orcam trabajando con integradores y empresas de distribución de electricidad en este tipo de soluciones para Smart Grid? Empezamos essa solução basicamente 7 anos atrás. 7 anos. Sim. Creio que tivemos ano testando com os clientes, haciendo pilotos, haciendo prueba de conceitos. Eu posso falar hoje que a solução tem consolidada basicamente 6 anos.
com inúmeros, com 4.000 equipos instalados em campo. Ok, excelente. Ahora, tengo otra pregunta en cuanto a si la comunicación satelital es inmune al jamming o a los jammers. Sí, no hay problema de comunicación con jamming. Inclusive, por ser un terminal que fue originalmente utilizado en camiones, en flotas, ya había la preocupación de análisis de jamming contra eso. No hay problema alguno. Tiene la protección de jamming, sí. Basicamente, en la distribución, por ser un elemento fijo, como un reconectador o smart emitter, muchas veces no hay ese tipo de, ¿cómo se habla?, ataque, pero sí, no, tiene la protección de jamming incluida, sí. Ok, Inclusive. perfecto. Todavía tenemos tiempo. Una vez en el campo, Reinaldo, ¿cómo se alimentan los dispositivos o qué tipo de energía utilizan? Una vez em campo, utilizamos, por exemplo, em caso de reconectadores, utilizamos as baterias de backup diretamente, conectada diretamente à bateria de backup. Não há problema algum, pois o consumo de terminal é muito baixo, muito pequeno, e mesmo que o controle de reconectador não esteja aberto, no caso de uma falha, um momento de operação, as baterias enviam potência diretamente ao controle ao terminal satelital. No caso de medidores inteligentes, utilizam a mesma alimentação que tenho para os medidores. No caso da subestação, tem disponibilidade de tensão ou voltaje sempre, ¿ok? É muito pequena, muito baja, muito baja. Ok, perfecto. Entonces, sí, esa era otra pregunta que habíamos recibido en cuanto al consumo, qué tipo de consumo de energía, pero ya obviamente aquí lo hemos contestado con esta respuesta. En cuanto a las actualizaciones del firmware, esta parte la cubrimos de Reinaldo durante nuestra presentación, pero me preguntan si se pueden hacer estas actualizaciones de forma remota vía OTA o over the air. Sí, no hay problema de hacer las actualizaciones por firmware, de software por aire, o over the air, no hay problema. Por aire no hay problema alguno. É importante dejar muy claro, el terminal tiene capacidad de programación. ¿Okay? El terminal tiene un microprocesador interno involucrado y tiene capacidad de programación. Entonces, es posible hacer un desarrollo de programación si el cliente, si el aliado necesita. Y es posible hacerlo envío de esa información por aire, software, y siempre, claro, que es un procesador, hacer una actualización de firmware es importante para todos los equipos electrónicos, y eso es posible hacerlo por aire. No hay necesidad de se enviar un equipo de mantenimiento para hacerlo en campo. Es posible hacerlo por aire. Okay, excelente, gracias. También aquí me preguntan si en la central o en el centro de control se debe implementar o desplegar un módem satelital o si simplemente se requiere el acceso al Internet para hacer la gestión de la infraestructura. Sí, no hay problema. Básicamente, las compañías tienen una red interna donde están instalados los softwares como SCADA e MDM para medição, SCADA para proteção. Basicamente é isso, não se cambia muito. Esses softwares, esses paquetes têm uma rede interna. Para fazer a comunicação, o que hicimos? Provemos uma direção IP e é possível abrir uma porta socket que se comunica diretamente ao middleware. Ok? Esse middleware pode estar na nuvem, como temos soluções em Amazon, ou não necessariamente na nuvem, pode estar inclusive instalada na companhia, não há problema algum, temos casos que o middleware está instalado na companhia, e esse middleware se conecta com o servidor Orcon por internet, e que depois disponibiliza as informações e faz a integração com o satélite e depois com o terminal satelital e o equipo de protección y medición en campo. Muy simples. ¿Sí? Muy bien. Esta pregunta es interesante porque es más o menos de cómo trabajamos nosotros el despliegue de la tecnología de OrCam.
me preguntan si es necesario utilizar un portal o una plataforma propietaria de OrCam o si nuestros integradores pueden utilizar sus propios portales, integrar la solución en sus propias plataformas. Buena pergunta. A solução é ampla, a solução não é cerrada. Hoje teremos uma solução para oferecer, caso não tenha equipe de desenvolvimento, equipe interna de desenvolvimento, uma equipe de desenvolvimento, por exemplo, um conjunto de engenheiros, desenvolvedores. Não tenho. Me gostaria de trabalhar com a solução, mas não há possibilidade de fazer um desenvolvimento. Ok, então oferecemos uma solução lista. Me gostaria de ter a solução em mãos. Eu gostaria de fazer por mim mesmo a solução, fazer o desenvolvimento. É possível? Sim, é possível, não há problema algum. Uma vez mais, o terminal pode ser programado, tem a capacidade de programação, e aqueles que querem ter a solução completamente em suas mãos, não há problema para ser o desenvolvimento. A solução não é cerrada. Poderia adaptar a solução que tem hoje para a solução que tenho? Sim, é possível fazer uma adaptação também. Temos que falar, mas não há problema, teremos casos também de adaptação, de customização, se é mais interessante falar customização ou adaptação da solução. Não há problema algum, não é uma solução cerrada. Ok, muy bien, excelente. Ahora, obviamente tenemos empresas que nos acompañan de muchos países en América Latina y obviamente también en algunas otras partes del mundo. Me preguntan si es necesario o qué tipo de homologaciones, certificaciones son necesarias para los dispositivos y si estas se pueden desplegar a lo largo de América Latina o si hay restricciones en cuanto a los países donde se utilizan. Sí, básicamente en toda la América Latina tiene padronización de estándar de soluciones. Tiene que chequear con la operador de telecomunicación de su país quién puede ayudarlos. Tenemos hoy en Brasil y toda la América Latina, América Central, en México, tenemos account managers y gerentes de cuentas que pueden ayudar con la información, providenciar. Se não há uma aprovação para o país, é possível hacerlo, não há problema, tem processo. Pero grande parte dos países da América Latina já tem a aprovação. Tem que chequear com os account managers, com os gerentes de conta, pero é uma coisa, não é uma coisa simples, não é muito complicada, sim. É possível hacerlo. Muy bien, excelente. Reinaldo, una última pregunta para antes de cerrar esta charla. Es qué otro tipo de aplicaciones se utilizan con la tecnología satelital. Obviamente no solamente trabajamos en aplicaciones de Smart Grid, sino me estaban preguntando, por ejemplo, si se hacen también protección de oleoductos y si existe sí. más este tipo de despliegues en otras industrias. Sí, buena pregunta, por cierto. Hoy trabajamos con diferentes verticales que hablamos en términos de negocio. Trabajamos con verticales de caminhones, de flota, de flota. Básicamente es una solución completamente consolidada. Para que tengan una idea, tiene una alta porcentaje, creo que más del 90% de Brasil tiene la instalación en flota, en caminhones. Es una vertical. Teremos outra vertical de caminhões refrigerados, linha helada, por exemplo, caminhões frios nos Estados Unidos também. Teremos uma vertical de óleo em gás também, muito forte em México, para que tenham uma ideia, óleo em gás. Na vertical de eletricidade, que muitas vezes hablamos de vertical escada ou esquerda, ou na vertical de supervisório. Teremos aplicações marítimas, principalmente em Peru, muitas aplicações marítimas, Equador, praticamente todos os países que têm na orla marítima, teremos aplicação para barcos e vasos de pesca, sim? E teremos aplicações para que chamamos linha amarela de grandes caminhões e mineria, e também temos aplicações para governo, sim? Tiene tudo que quieras. Okay. Absolutamente. Ok, Reinaldo, muchísimas gracias. Ya tenemos un minuto para terminar, así que vamos a dar por terminada nuestra charla. Si no tuvimos la oportunidad de contestar sus preguntas, no se preocupen, vamos a estar en contacto directo con ustedes para responderlas una vez termine esta presentación.
Les recuerdo, por favor, completar la encuesta que estaremos haciendo una vez termine la presentación para que nos envíen su retroalimentación y nos digan qué piensan acerca de la presentación, si les gustó y obviamente qué temas les gustaría que cubriéramos en un futuro. Entonces fue un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Reinaldo, te cedo la palabra para terminar. Sí, gracias Lina. Me gustaría mucho de agradecer a todos y esperando encontrarnos en otra ocasión, en otro webinar. Muchas gracias. Thank you so much. Merci beaucoup y muito obrigado. Gracias. Feliz tarde para todos.